Meus irmãos, então, como eu falei, hoje nós vamos dar continuidade à série do Sermão do Monte, falando então sobre o argueiro e a trave, certo? Pode passar, por favor. Então, esse trecho se encontra em Mateus 7, nós veremos aqui o versículo 1 ao 5. Diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém. Então, meus irmãos, pode passar, por favor. Só relembrando aqui, né, para começar, porque nós vimos na semana passada com o nosso irmão Israel a respeito desse tema de não julgar, né, não julgueis, certo? Na semana passada foi visto especificamente o versículo 1 e 2. Hoje nós vamos nos ater mais no versículo 3 em diante, mas nós veremos um pouco também esse versículo 1 e 2. Então eu coloquei aqui nesse primeiro slide para a gente relembrar um pouco do que foi visto na semana passada, uma vez que o estudo de hoje é uma continuação desse tema do julgamento, certo? Do crente exercendo o julgamento. Para começar, né, eu coloquei essa pergunta aqui. O crente não pode julgar? O que nós vimos então na semana passada com o irmão Israel? Quem pode me falar aí, por favor? O crente pode exercer julgamento ou não pode? Ou é vedado ao crente exercer qualquer tipo de juízo? Pode, né? Então, o crente, ele pode sim julgar, certo? Nós vimos como o irmão Israel embasou com vários textos bíblicos, passagens que mostram o crente sendo chamado a julgar, certo? E o que seria esse julgar? Foi a definição que foi trazida na semana passada. Julgar aqui é formar uma avaliação ou uma opinião sobre algo ou alguém. Eu acho que é completamente impossível um ser humano não exercer qualquer tipo de juízo, certo? Julgar faz parte da atividade humana. Nós estamos o tempo todo exercendo juízos nesse sentido aqui, de fazer uma avaliação. Qualquer situação no nosso dia a dia, nós somos chamados a avaliar se aquilo está correto, se aquilo não é correto, se aquilo está de acordo com os princípios que você segue ou não está de acordo com os princípios que você segue, certo? Então, exercer juízo faz parte da experiência humana, certo? É completamente impossível o ser humano que não exerça juízo em alguma medida. Então, essa atividade de julgar é totalmente legítima e o crente é chamado a fazê-la também no seu dia a dia, certo? Como é que nós vamos saber se estamos caminhando de acordo com os princípios bíblicos ou não? Exercendo juízo, certo? Exercendo constante juízo acerca das coisas que nós fazemos, das coisas que nós pensamos, das coisas que nós desejamos. Então, o crente é chamado sempre a fazer esse tipo de juízo, certo? Porém, o que está em jogo aqui, no não julgueis, não é esse tipo de juízo no sentido avaliatório, no sentido de saber se aquilo é ou não é correto, se está ou não está de acordo com os princípios bíblicos. E sim aquele tipo de juízo específico que exercita, que propõe logo a condenação, juízos condenatórios. A gente conhece, né? Se a gente parar um pouco para pensar, a gente consegue com certeza lembrar de alguém na nossa vida, ou alguém que a gente já conheceu, que tem esse hábito, esse costume de condenar o tempo todo comportamentos alheios, pessoas alheias, sem nenhum tipo de cautela, sem nenhum tipo de pudor, sem averiguar antes. É esse tipo de juízo que está sendo combatido aqui, esse juízo que condena de uma maneira às vezes apressada, precipitada, de uma maneira a não exercer uma avaliação correta, que já condena sem nenhum tipo de misericórdia, sem procurar exercer o perdão ou qualquer coisa desse tipo.
é esse juízo aqui. Como nós vimos na semana passada, isso aqui nós só estamos relembrando, certo? O que está sendo combatido aqui, então, no não julgueis, é justamente esse juízo condenatório, certo? Então, passando aqui, eu coloquei aqui, então, a respeito do julgamento. Primeiro ponto. Há um equívoco comum em interpretar essa passagem apenas em termos de julgamentos humanos. Na verdade, o foco aqui é o julgamento divino, certo? O que está em jogo aqui, quando nós lemos essa passagem, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É um equívoco muito comum interpretar essa passagem no sentido de aquela pessoa que é muito crítica, que o tempo todo critica e julga os outros e condena os outros, essa pessoa também será, em algum momento da sua vida, condenada e criticada por essas pessoas, certo? É um equívoco muito comum interpretar essa passagem nesse sentido. Aquela pessoa que é chata, que fica o tempo todo criticando os outros, falando mal dos outros, as pessoas também vão falar mal dessa mesma pessoa, certo? Também vão criticá-la. Isso não está de todo errado, mas isso é uma interpretação superficial dessa passagem, certo? O foco aqui também, principal aqui, é o julgamento que vem de Deus, certo? Não julgueis para que não sejais julgados. Julgados por quem? Por Deus, certo? Não só pelos homens. É lógico que os homens, em alguma medida, podem exercer um certo tipo de juízo a respeito dessa pessoa que tem esse péssimo hábito de ficar condenando tudo o tempo todo. Mas não é o foco aqui. O foco aqui é o julgamento divino, o julgamento de Deus. Outro ponto. Nas Escrituras, somos ensinados que existem variedades de julgamento divino, certo? Quando fala aqui, para que não sejais julgados, nós precisamos ter em mente que existem variedades de julgamentos da parte de Deus, certo? Existe aquele julgamento que eu coloquei aqui, que é o julgamento final, o julgamento definitivo, ou seja, aquilo que separa o ímpio do eleito, certo? O julgamento definitivo que determina o destino eterno daquela pessoa, certo? Esse é o julgamento final, o julgamento definitivo. Mas existe também o julgamento no sentido de disciplina, certo? O sinônimo aí seria disciplina. Mas não deixa de ser um tipo de julgamento. Ou seja, Deus, e esse tipo de julgamento, da disciplina, é um julgamento ao qual o crente também está sujeito. O julgamento final definitivo, nós sabemos que pelos méritos de Cristo, nós escapamos desse julgamento, graças a Deus, certo? Mas esse julgamento no sentido de disciplina é o julgamento ao qual o crente também está sujeito, quando ele se desvia do caminho reto, do caminho da justiça, quando ele se desvia de Deus, certo? Esse julgamento disciplinar, Deus disciplina os seus filhos. Por quê? Por amor a eles, certo? Deus disciplina os seus filhos, Deus julga, condena o pecado em seus filhos por amor a eles, para que eles se voltem para o caminho reto, para que eles novamente retornem para ele, certo? Se apeguem a ele. E aí eu coloquei aqui 3 textos para mostrar, né? É lógico, tem uma variedade de outros textos que mostram Deus exercendo essa disciplina para com seus filhos. Eu coloquei 3 aqui para poder embasar esse pensamento. Aí eu gostaria aqui que alguém lesse, por favor, é melhor direcionar, né? Eu pedi para o irmão Gabriel Falcão, então, ler primeiro 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, verso 1 a 5. Pedi para o irmão Douglas ler 1 Coríntios 11, versos 28 a 32. E depois a irmã Mara lê Hebreus 12, 6, por favor. Gabriel, Douglas e Mara.
Isso, então. O foco aqui no versículo 5, Paulo primeiro descreve esse comportamento desses crentes, um comportamento extremamente depravado e, pior, ensoberbecidos, não buscando arrependimento, não buscando perdão, não se humilhando na presença do Senhor e clamando pela misericórdia. E aí, no versículo 5 aqui, ele fala que Deus, então, entrega essas pessoas a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Deus castiga esses crentes ali, esses irmãos, com esse comportamento imundo, entrega eles a Satanás para que a carne deles seja destruída, ou seja, para que eles cometam aquelas torpezas, para que eles sofram na carne as consequências do seu pecado, da sua vida vil, depravada, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Deus faz isso por pura misericórdia, pela graça, certo? Ele graciosamente faz isso, pune os seus filhos na carne, porque o que é melhor, certo? Ser punido na carne ou ser punido no espírito? É lógico que na carne, certo? É lógico que é muito melhor sofrer as consequências do pecado aqui, ser punido aqui, enquanto nós ainda estamos vivos, ainda temos a possibilidade de nos arrepender, certo? Porque depois da morte não há mais possibilidade de arrependimento. Então, Deus misericordiosamente pune essas pessoas na carne, para que o espírito então possa ser salvo no dia do Senhor, certo? Quando o Senhor Jesus voltar em julgamento. Quem foi a outra pessoa? O Douglas, né? Desculpa, eu parei para te... Isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, Paulo aqui fala também desse comportamento desleixado para com a ceia do Senhor, em que o homem come e bebe sem discernir, certo? Por isso que é sempre dito aqui na instituição da ceia que o homem deve discernir bem aquilo que ele está fazendo, certo? E aqui ele está falando de uma realidade da pessoa que está comendo e bebendo sem discernir. E aí ele continua falando: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós exercêssemos, esse é um dos focos desse estudo, né? Eu já vou adiantar aqui. Se nós exercêssemos juízo a nós mesmos, da maneira como a gente é rápido em exercer juízos para com os outros, nós não seríamos condenados, nós não seríamos punidos da maneira como às vezes temos que ser, ou às vezes temos que ter esse tipo de julgamento aqui para que nós despertemos dessa nossa hipocrisia, certo? Então, nós somos chamados a exercer juízo principalmente a nós mesmos, certo? É o primeiro passo. Eu vou repetir isso depois, porque é o foco do estudo, mas é o que está sendo dito aqui já. Mas quando nós somos julgados aqui, nesse mundo, isso é um privilégio, isso é muito bom, porque somos disciplinados pelo Senhor para quê? Para não sermos condenados com o mundo, certo? Para não sermos alvo da condenação eterna. Graças a Deus por isso, ok? Agora Hebreus 12, 6, por favor. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amém, amém. O Senhor, então, é por isso que é dito que o pai que não corrige seu filho, o pai é humano, certo? Porque nós, enquanto pais, né, aqueles que são pais ou que virão a ser, refletimos essa autoridade divina, certo? E o pai que não corrige seu filho, na verdade, esse pai o odeia, certo? O pai que não disciplina seu filho, ele o odeia. Então, por isso que o Senhor nos corrige e nos disciplina, porque Ele nos ama, por amor a seu filho, certo? Então, apesar de ser algo desconfortável, ser alvo desse juízo aqui, nós temos que agradecer por isso, certo?
Agradecer, porque às vezes passamos por essas situações, para que possamos despertar do nosso estado de frieza espiritual, do nosso estado de apatia para com as coisas do Senhor, para que não sejamos, então, alvos da condenação eterna. Então, recapitulando, existem esses dois tipos de julgamento, então, na Bíblia, certo? E o juízo dito aqui em Mateus 7 é tanto o juízo humano, esse juízo que é feito para com as pessoas que estão o tempo todo condenando e julgando outras pessoas, os homens também os condenarão. Essa é uma dimensão, uma interpretação dessa passagem. Mas não só isso, Deus também os condenará, certo? Deus também exercerá juízo para as pessoas que não se arrependem e permanecem nessa prática, certo? Só para a gente poder arrematar aqui esse ponto. Pode passar, por favor. Como eu já falei, o que está em jogo é esse espírito de julgamento descaridoso, essa pessoa que condena sem nenhum tipo de misericórdia, sem visar o arrependimento da pessoa que está sendo alvo do juízo, certo? Porque quando o crente ele condena alguma prática que está sendo praticada por uma determinada pessoa, quando ele condena isso, ele visa o arrependimento dessa pessoa e o retorno dessa pessoa ao Senhor. Outro ponto aqui que a gente tem que sempre lembrar é que nós não estamos falando aqui de um crente e um ímpio, certo? Nós estamos falando de crentes, certo? Relacionamento de um crente com o outro. O Sermão do Monte, como já foi dito várias vezes aqui, se destina aos crentes, certo? Então, quando condenamos nosso irmão por alguma prática, algum ato pecaminoso dele, nós visamos o seu arrependimento, certo? E quando condenamos também o ímpio, nós visamos que esse ímpio se converta, que ele creia que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, toda vez que o crente exerce esse juízo, ele é chamado a fazê-lo não para se sentir mais santo do que aquela pessoa, não pelo prazer de condenar, mas sim visando o arrependimento dessa pessoa, ou conversão dessa pessoa. Isso é que está em jogo aqui, certo? Ao julgarmos o próximo dessa maneira, estaremos atraindo juízo contra nós mesmos e até estabeleceremos o critério de nosso julgamento. Ao condenarmos, provamos que sabemos o que é certo. E se não praticamos o que é certo, estaremos condenando a nós mesmos. Vamos voltar aqui no versículo 2. Fala o seguinte: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, quando você condena um determinado ato pecaminoso, você mostra que você sabe que aquilo é errado, certo? Você demonstra ali a sua total ciência de que aquilo é pecado. E quando você pratica tais coisas, você mostra, o Senhor, então, ele estabelece, então, a medida com que você será julgado, que foi a medida que você usou para condenar e julgar o seu irmão, certo? Então, quando você julga, você mostra a sua total ciência de que aquilo é errado, de que aquilo é passível de condenação. Quando você pratica aquilo, então você é alvo dessa mesma medida que foi usada para condenar o seu irmão, certo? Romanos 2:1. Pedi para o Vitor ler, então, Romanos 2:1 e Tiago, pode ser, Aline, por favor, Tiago 3:1. Romanos 2:1 e Tiago 3:1, por favor. Portanto, deve ser desculpável quando julgas quem quer que seja, ouvindo que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, é essa pessoa hipócrita, né? Nós já fomos expostos, nós já vimos esse trecho no sermão, certo? Nós percebemos que muitas das vezes condenamos aquilo que nós mesmos praticamos, certo? Às vezes não nos nossos atos externos, mas no nosso coração. Basta lembrar que o Senhor Jesus aqui, ele se dirige muito, como o irmão Israel falou na semana passada, à elite religiosa de Israel do seu tempo, os fariseus, os saduceus, aqueles que condenavam, estavam o tempo todo exercendo esse juízo condenatório para com os outros, certo? Nós vimos a parábola, por exemplo, do publicano e do fariseu, certo? Aquela pessoa que o tempo todo condena os atos de outra pessoa
mas no seu coração, ainda que os fariseus tivessem um comportamento impecável externamente, mas no seu coração ela pratica as mesmas coisas, ou seja, ela é uma hipócrita, certo? E todos nós temos a tendência à hipocrisia. Eu acho que é algo espinhoso da gente admitir isso, mas eu acho que a gente tem uma facilidade maior para dizer que é pecador. Eu sou pecador, mas para dizer que é hipócrita, eu acho que soa muito mais difícil de sair, né? Eu sou um hipócrita. Né? A hipocrisia é algo difícil de se admitir, mas nós, muitas das vezes, constantemente, somos alvos exercemos esse tipo de comportamento hipócrita, condenando aquilo que nós, às vezes não externamente, mas às vezes no nosso interior, praticamos. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis uns de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por que eu coloquei isso aqui? Para nós entendermos que aquele que é mestre, ele deve ter uma conduta exemplar, certo? E não deve praticar essas coisas sabendo que será alvo de maior juízo divino, certo? É por isso que o ministério é algo que deve causar temor naqueles que o exercem, certo? Pois aquele que é mestre, aquele que ensina, aquele que ministra a palavra, se ele não o faz corretamente, se ele faz com esse espírito descaridoso, de julgamento, de condenação, que não visa o arrependimento, mas visa apenas essa condenação, ele será alvo de maior juízo, a responsabilidade é muito maior, certo? A quem muito é dado, muito será cobrado, certo? É interessante que o relacionamento que Deus estabeleceu para nós, como ordinário, né, como casamento e a criação de filhos, nos levam fatalmente a sermos provados disso diariamente. Eu acho que se tem alguém que a gente julga, e quem nós somos julgados todo dia é a esposa e o marido ali, diariamente acontecem situações em que você tenta trazer uma repreensão e a resposta imediata que você tem é que você está fazendo uma coisa. Então, isso no relacionamento é algo que nos leva muito a esse amadurecimento e essa percepção de que estou sendo hipócrita em reclamar de um pano que está na candeleiria. Estou sendo hipócrita em reprovar tal tipo de atitude que eu mesmo faço. Exato. Então, é algo que nos leva muito ao amadurecimento. Quando Deus ele estabelece esse casamento como ordinário, basicamente ele nos dá uma ferramenta para sermos aperfeiçoados em todos os aspectos. Quando, sendo cristãos, na parte espiritual, isso fica ainda mais nítido, né? Porque diariamente a gente é confrontado e a gente é levado, quando Cristo é o centro do relacionamento, a uma verdadeira busca pela santidade. A mesma coisa quanto a criação de filhos, porque aquilo que você reprova com a sua boca, muitas vezes você vê sendo reproduzido no seu filho, porque ele está te imitando. Então, aquilo que você não quer que o seu filho faça, muitas vezes você vê ele fazendo, porque você está fazendo. Né? Então, são ferramentas que o Senhor nos dá para amadurecermos. Né? Sim. Porque, às vezes, a gente tenta olhar muito para o mestre e tudo mais. Isso é claro na palavra de Deus, é claro no dia a dia, mas algo muito micro, que é casamento e criação de filhos, isso a gente vê é mais exposto, porque isso todo mundo se relaciona com isso. Né? Então, é interessante a gente parar para ver que isso está muito mais, a gente é muito mais exposto a isso do que a gente imagina. Sim. Diário. Com certeza. Por isso que às vezes muitas brigas no casamento acontecem também, né? Porque às vezes, se nós não temos esse hábito de estarmos constantemente nos avaliando e exercendo juízo contra nós mesmos, certo?
com respeito àquilo que estamos fazendo, falando, praticando, enfim. Às vezes nós temos esse comportamento hipócrita e às vezes a nossa esposa ou o nosso marido, que é a pessoa com quem nós estamos ali grande parte do tempo, às vezes conhece essa nossa hipocrisia melhor do que nós mesmos. E aí quando essa hipocrisia ela é escancarada, o nosso coração tende a ficar com raiva, se enraivecer e querer negar essa hipocrisia. Mas nós somos chamados a ter um espírito, o quê? Manso e humilde, certo? Porque, voltando lá do comecinho do Sermão do Monte, certo? As bem-aventuranças, nós não somos chamados a ter esse espírito de soberba, de ser incapaz de reconhecer a nossa hipocrisia, a hipocrisia do nosso coração, certo? E sim a sermos mansos e termos humildade para reconhecermos as nossas falhas, certo? E aí, às vezes, quando isso é exposto, nós temos que parar um pouco, respirar um pouco e pensar, será que isso é correto? Será que eu realmente estou agindo dessa forma? E se estiver, pedir perdão, certo? E abandonar esse tipo de comportamento. A mesma coisa é o que você falou, são os filhos, né? E quando o filho vai crescendo, eu acho que deve ser um prazer para o filho escancarar a hipocrisia do pai, né? Quando está sendo disciplinado, quando está sendo corrigido, aí o filho se sente feliz. Dá o prazer de escancarar. Pai, você está sendo hipócrita, porque você está me disciplinando, mas você faz isso também, certo? Então vamos vigiar esse tipo. Apanha 2 vezes. Então vamos ter cuidado quanto a esse comportamento hipócrita. Lá em casa apanha 2 vezes. Mas aí depois você para e pensa, rapaz, acho que eu estou sendo hipócrita mesmo. Mas é isso. Um outro ponto aqui, meus irmãos, é ter cuidado quando a gente vai exercer juízo também para com os ímpios, certo? Temos que ter cuidado ao exercer esse juízo para que nós depois não sejamos desmascarados, certo? Por praticarmos essas coisas que condenamos dos ímpios, certo? Pois o nome do nosso Senhor é que está em jogo, certo? Nós, enquanto servos de Cristo, nós temos a missão de levar o nome do Senhor para essas pessoas. Então, o ímpio, ele vai sentir um deleite em desmascarar a nossa hipocrisia. Então, temos que ter cuidado quanto a isso, ao exercer esse tipo de juízo condenatório e não praticarmos essas coisas para que essas pessoas, esses ímpios, certo? Não vejam isso como um mau testemunho, como algo a ser usado contra a nossa fé, certo? Contra o nosso Senhor, certo? Pois é o nome dele que está em jogo. Continuando então. Pode passar, por favor. Indo então nesse trecho do versículo 3 aqui. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? E aí eu coloquei aqui uma breve explicação do que seria isso, né? O que seria essa trave e esse argueiro? O argueiro, nesse contexto, representa um pequeno pedaço de madeira ou palha que pode entrar no olho de alguém, causando desconforto e irritação, certo? Seria como se fosse um cisco, né? Ou algo que penetra no nosso olho e causa aquela irritação. E a trave não é uma trave de futebol, certo? A trave seria algo maior, um pedaço grande de madeira. Não é que é possível entrar um pedaço enorme de madeira no nosso olho. É um recurso que o Senhor Jesus utiliza para dizer, eu coloquei aqui, no contexto bíblico é simbólico e representa os nossos próprios defeitos e falhas que nos impedem de enxergar a verdade e agir com justiça. Como nós vimos, por exemplo, nas parábolas e em vários outros momentos, o Senhor Jesus, ele o tempo todo se utiliza de exemplos da nossa realidade material para mostrar realidades espirituais, de coisas invisíveis, certo? Então, ele se utiliza disso para quê? Para que nós possamos, então, compreender aquilo melhor, certo? Esse recurso de linguagem, certo? Então, aqui é a mesma coisa. Ele se utiliza desse recurso para mostrar uma realidade espiritual, se utilizando desses símbolos materiais, que seria o argueiro e a trave. Pode passar, por favor. Nessa passagem, Jesus salienta que o nosso intuito não é a retidão nem o reto juízo, de maneira nenhuma. Pois se essa fosse realmente a nossa intenção, haveríamos de julgar, antes de tudo, a
nós mesmos. Ele também salienta que as pessoas que assim fazem não se interessam por princípios, mas tão somente em alvejar pessoas. Qual é a realidade aqui? É a realidade de alguém que quer admoestar seu irmão, quer expor o pecado do seu irmão ali para ele, mas essa pessoa mesmo está numa situação espiritual muito pior do que ele, certo? É a realidade de uma pessoa que está tão cega que é incapaz de perceber a sua própria cegueira, certo? De tão apática, de tão cega que ela se encontra. E ela faz isso, ela expõe o pecado desse irmão, porque ela está cega espiritualmente, ela não está debaixo das verdades bíblicas, ela não está ali exercendo esse julgamento debaixo da autoridade do Senhor. Ela está fazendo isso para quê? Para só pelo prazer de julgar, só pelo prazer de alvejar pessoas, certo? Nós hoje, nosso irmão Jael falou isso na semana passada, né? Mas com o advento da internet, nós somos o tempo todo tentados a exercer esse tipo de juízo condenatório, sem parar para analisar o que está sendo dito, certo? O C.S. Lewis usa uma metáfora interessante, que ele fala que esse tipo de pessoa confunde o crepúsculo com a escuridão, certo? Ou seja, o crepúsculo, aquele momento que o sol ainda está brilhando, ela confunde aquilo com pura escuridão, certo? Ela só vê trevas nos outros e é incapaz de reconhecer essas mesmas trevas nela mesma, certo? Ela está o tempo todo exercendo esse juízo para com os outros e não o faz com ela mesma, certo? A imagem aqui, que é a imagem que o Martin Lloyd Jones coloca, ele falou oculista, eu coloquei aqui oftalmologista só para a gente entender, é a imagem de um oftalmologista cego. Você imagina que você está com um problema de visão, certo? Você não está conseguindo enxergar muito bem, está com a vista meio embaçada, você vai então nesse oftalmologista, né? Nesse médico que cuida dos olhos, e aí você chega lá e o cara é cego. O que você faz? Você sai correndo, né? Porque como é que esse cara vai cuidar da minha visão se ele é incapaz de enxergar? O que está sendo dito aqui também é mostrando como o nosso olho ele é algo muito sensível, é algo delicado. Nós temos que estar com a nossa própria visão muito boa para podermos ser capazes de tirar, então, esse argueiro, esse cisco no olho dos nossos irmãos. O que dirá, partindo dessa realidade material, indo para uma realidade espiritual, o que dirá, então, cuidar da alma de outra pessoa, cuidar da alma de outro irmão. A alma seria, então, algo muito mais sensível do que os nossos olhos, certo? Então, para estarmos habilitados para expor esse pecado, para tratar esse pecado dos nossos irmãos, nós temos que estar espiritualmente sadios, espiritualmente na dependência, total dependência do Senhor, debaixo da oração, da leitura da palavra, certo? Para que nós possamos fazer isso da maneira correta. E o Senhor Jesus fala o quê aqui? Ele fala que nós nunca devemos tentar tirar o argueiro no olho dos nossos irmãos, é isso que ele diz? Jamais, em hipótese alguma, tente tratar desse pecado com o seu irmão, expor esse pecado do seu irmão. Não é isso que está sendo dito aqui, certo? Pois é uma interpretação muito comum, certo? De achar então que, então não vou julgar nada, não vou expor pecado de ninguém, não vou fazer nada disso porque eu posso ser alvo de juízo, eu posso estar errado. Não é isso. É que para fazermos isso, primeiro nós temos que exercer esse mesmo juízo com nós mesmos, certo? O primeiro passo é fazer isso comigo, para depois sermos capazes de fazer isso com os outros, certo? Tratarmos desse pecado junto aos irmãos. Estamos tratando com uma alma, a porção mais sensível de um ser humano, que foi o que eu falei, certo? Pode passar, por favor. Para finalizarmos aqui, meus irmãos, o último slide aqui, algumas aplicações práticas, para que nós possamos, então, colocar em prática no dia a dia tudo que foi dito aqui e vermos se estamos tendo um comportamento adequado, certo? Pois o comportamento que é exigido aqui de nós é um comportamento muito acima do que os ímpios são capazes de fazer, certo? O ímpio vai o tempo todo exercer esse tipo de juízo condenatório, sem nenhum tipo de
de sabedoria, prudência, o tempo todo o ímpio está condenando. Na nossa realidade de hoje, por exemplo, estamos o tempo todo exercendo esse juízo para com os outros, certo? Podemos, a gente vê isso muito palpável no ramo, por exemplo, da política. Estamos o tempo todo julgando, como se aqueles políticos, o mal estivesse naqueles políticos, o mal estivesse naquele setor específico, e o tempo todo exercemos essa condenação, muitas vezes de maneira precipitada e incorreta. Então, perguntas a serem feitas. Qual a motivação do meu coração ao exercer determinado juízo? Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero que a luz resplandeça sobre as trevas, para ser sal e luz nesse mundo e pedir que esse mundo apodreça. Eu estou fazendo isso para com o meu irmão porque eu estou visando o arrependimento dele, ou estou fazendo isso para com aquele descrente porque eu desejo em meu coração que ele se arrependa, se converta e crê no Senhor Jesus? Qual é a motivação do meu coração? Ou eu estou fazendo isso só porque eu sinto prazer em condenar os outros? Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente faz isso porque a gente sente prazer nisso, certo? Na nossa natureza carnal, pecaminosa, a gente sente muitas vezes prazer em condenar atos, pessoas, enfim, determinadas coisas, certo? Nós o tempo todo exercemos esse juízo, muitas vezes de maneira incorreta. Então, faça essa pergunta para si antes de exercer determinados juízos. Qual é a motivação do meu coração? Eu estou fazendo isso de maneira incorreta? Porque se eu estivesse fazendo isso de maneira incorreta, eu estaria pecando, certo? Esse meu juízo estará sendo pecado. Segundo ponto, tenho cometido o mesmo pecado? Ou seja, aquilo que eu estou condenando, eu tenho praticado, seja no meu íntimo, ou seja em atos externos realmente, seja em termos virtuais, certo? Porque às vezes a gente tem um comportamento exemplar na nossa vivência comum, certo? Nossa vivência real, e aí na internet nós somos verdadeiros demônios, certo? Nós nos comportamos de maneira diabólica para com outras pessoas, e a questão da internet dificulta muito mais exercermos um juízo correto, pois nós estamos distantes daquelas pessoas, nós não sabemos quase nada sobre pessoas, às vezes, que estamos condenando de maneira precipitada. É lógico, quando um determinado ato ruim é praticado, o crente é chamado a condenar aquilo, certo? A ser sal e luz, certo? Mas, muitas vezes fazemos isso de maneira imprudente. Então, essas duas perguntas. Qual é a motivação do meu coração ao exercer determinado juízo? Tenho cometido o mesmo pecado? E qual seria o remédio, então, para um juízo errado? O remédio para isso, então, seria enfrentar a si mesmo, honesta e frontalmente. Esse é o remédio para que abandonemos essa prática de fazermos juízos errôneos, certo? Primeiro fazer esse juízo comigo, para depois tentar fazê-lo com outros, certo? É o remédio que nos é dado aqui nessa passagem para que exercitemos o juízo de maneira correta, tirar a trave dos nossos olhos. É isso, fazer o juízo conosco, para depois tentar fazê-lo com os outros. Aí eu coloquei aqui uma citação do capítulo do livro do Martin Lloyd Jones. Trata-se de um processo doloroso e causador de agonia. Fazer esse juízo com a gente não vai ser nada confortável, certo? Admitir certas práticas erradas, hipocrisias, vai ser algo que vai causar um desconforto, dor, agonia, a gente vai se sentir mal com isso. Porém, se examinarmos a nós mesmos e aos nossos juízos de maneira honesta e verdadeira, então já teremos avançado um grande passo nesse processo de retirada da trave de nossos olhos.